Você falou sobre a nuvem e nós tivemos relatos, por exemplo, de empresa de software que teve seus arquivos que foram acessados, Sim. né? Vamos colocar dessa forma, invadidos. É. E isso, de uma certa forma, sempre é uma preocupação, né, desse cliente que tem os arquivos na nuvem. Que tipo de cuidados assim vocês têm com relação aos arquivos dos clientes? Bom, primeiro que a Contimatic, quando a gente decidiu, né, disponibilizar esse serviço, né, esse produto para o cliente, muitas vezes, assim, eu costumo falar, né, on-premises, né, dentro de casa. Tem muita gente que quer fazer dentro de casa. Então, a primeira coisa que a Contimatic fez não vou fazer dentro de casa. Existem empresas especializadas no mercado que fazem isso, né? Então, a gente contratou duas empresas. O data center é a Oracle e a parte da nuvem é da SkyOne. Quando a gente contratou essas empresas, ela já tem por trás delas uma série de certificações de cybersecurity, que já dá um respaldo. Além disso, nós também internamente, você conheceu o Rafael Carrilho, né, que é nosso Uhum. gestor de TI, que é o nosso DPO também, que depois eu vou falar um pouquinho da LGPD dentro desse assunto. Boa. É, ele também corre atrás de certificações de segurança para a Contimatic. Então, por exemplo, 99,9% de segurança é uma coisa. 99,9999, você tem até 10 noves aí. Quanto mais 9 você tiver aqui, mais você está seguro, mas nunca é 1, né? Sempre tem aquele 0,1 que você pode acontecer. Pentágono foi invadido, enfim. Mas o grande problema hoje não é só a invasão. Porque invasão é uma coisa, você ir lá invadir, como invadiram recentemente aí órgãos governamentais, enfim, páginas do governo, página do STF e tal, para você ir lá e fazer uma brincadeira. Outra coisa é o tal do ransomware, como aconteceu com a Lojas Renner, falo aqui o nome porque foi de domínio público, né? Todo mundo falou, foram lá, invadiram, pegaram os dados e colocou através de ransomware e falaram o seguinte, ó, resgate de tantos bitcoins. Milhões de bitcoins, né? Pediram para a Lojas Renner. Se é no âmbito do escritório de contabilidade, isso é um problema. Por quê? Porque o escritório de contabilidade, isso eu sempre falo, que depois eu abro um parênteses para eu falar uma outra situação. Mas o que eu falo do escritório de contabilidade, ele investe em muita coisa. Investe no espaço, aquela recepção linda, todo aquele processo. E muitas vezes não investe em tecnologia. Então, o servidor que ele está lá é um servidor montado, não é um servidor profissional. O servidor é montado, ele não tem um servidor de proxy, ele não tem um firewall adequado. Então, ele tá. E o grande problema muitas vezes, esse ranço ele não entra pelo servidor, ele entra pela máquina operacional lá do usuário, que é um e-mail que ele baixa, enfim. Então, esse processo todo de segurança, então, cada vez mais vai ficando oneroso para o escritório de contabilidade, porque ele tem que olhar para isso. E agora, com o LGPD, mais ainda. Então, ele não olha para isso. O servidor dele também não está legal. Ele está com toda essa estrutura dentro de casa. E aí, onde acontece o problema. Tem backup? Legal. Formata lá o servidor, instala tudo de novo, restaura o backup, segue o jogo. Só que quanto tempo leva isso? Quanto tempo leva para você fazer isso? Está tudo ok? Está tudo certo? Não está? Enfim. Então, e o custo disso? Quanto custa para você fazer todo esse processo? Então, nós lá bancamos, claro, fizemos um investimento enorme em segurança, porque a gente não quer isso para o nosso cliente. Mas não adianta a gente fazer um investimento alto em segurança e o cliente muitas vezes também não querer ir para a nuvem. Porque quando ele vai para a nuvem, primeiro que ele deixa de ter esse custo, ele vai diminuir significativamente esse custo de ter que ter um servidor de firewall, tem que ter um servidor de proxy, tem que ter uma série de restrições de segurança. Por exemplo, não dá para você deixar o colaborador colocar um pendrive na máquina. Principalmente hoje com a LGPD, mas já não podia. Porque às vezes um pendrive de música que ele vai colocar ali tem um vírus dentro. Uhum. Né? Então são pequenos detalhes que isso acontece à torta e à direito. E agora, com essa questão da LGPD, é um problema. Não pode. Então, quando você vai para a nuvem, primeiro que você tem toda essa segurança por trás de 3 grandes empresas. Daí já é um respaldo grande. Além disso, a gente tem toda uma contingência, questão de backup, por exemplo. Você está na nuvem. Alguma vez você pediu um backup para mim? Não. Vocês nunca pediram. Por quê? Porque você sabe que seus dados estão na nuvem. Agora, o que eu faço por trás? Eu tenho lá no data center,
a Oracle, tenho lá dentro do meu outro fornecedor, eu replico essa informação também para Google e tenho essa informação dentro do data center da Contimatic, ou seja, eu tenho em 4 lugares. Se você precisar do seu backup, e aí vem um parênteses aí. O que acontece muito lá na Contimatic? O cliente liga e fala assim, eu quero backup. Tudo bem, você quer backup, mas por que você quer o backup? Você está na nuvem já, você não precisa mais se preocupar com backup. Não, mas eu preciso do backup aqui, eu quero ter o backup. Eu falo, olha, você sabe que quando você tem os seus dados no data center, para você retirar os dados de lá, tem um custo. É cobrado o tráfego da informação. Não sei se você sabia disso. Quando você está com a sua informação no data center, ele está lá para ficar lá. Se você quer retirar aquela informação de lá, eles cobram tráfego. Ó, quantos bytes tá baixando ali, depois vem a conta para vocês, tem que pagar aqueles bytes. Eu falei, olha, se você quiser esse backup mensalmente, tem um custo à parte. Por quê? Porque você não pede backup do seu internet banking. Qualquer outro software que você tenha 100% web aí, você não pede backup. Uhum. E por que o backup da parte contábil? Né? Você tem que confiar. Tem que confiar nesse processo. Então, a gente tem todo um processo de segurança por trás para que a gente não tenha problema. Agora, eu posso garantir que a gente não vai ter problema? Não posso. Uhum. Não posso. Mas o que eu posso garantir é que tudo que a gente faz é pensando na segurança. Então, a gente investe na segurança. Eu estava até comentando com você, né, antes da gente começar o bate-papo aqui, a gente contratou uma empresa dentro da Contimatic para fazer isso. Uhum. Para olhar, enfim, como é que está o processo. Investimento absurdo. É um investimento absurdo. É. Por quê? Porque a gente não quer ter esse problema. Agora, essa questão, aí já falando da LGPD, há 11 meses, eu estava até lembrando hoje, exatamente 11 meses atrás, nós fizemos uma live, onde você nos convidou, aí veio eu e o Rafael Carrilho para falar sobre LGPD. Há 11 meses atrás. O que mudou de 11 meses para trás agora? Naquele momento, inclusive, a gente criou uma consultoria de LGPD, né, para a gente orientar o escritório de contabilidade a se adequar à LGPD. Naquela época, a gente fazia uma por mês. Uma consultoria de LGPD por mês. Hoje, a gente faz 39 por mês. Agora, esse número está aumentando gradativamente. O que mudou? O que mudou porque justamente essa questão que está acontecendo também no mercado, Lojas Renner, Serasa, uma série de empresas grandes aí teve um problema. Se essa empresa teve um problema, por que o escritório de contabilidade não vai ter? E você sabe que uma das premissas da LGPD, quando há um problema, você tem que divulgar. A primeira coisa, você tem que falar, olha, eu tive dados vazados. Quanto que é o prejuízo institucional para a tua empresa contábil? Você tem que falar para o mercado que você teve dados vazados. Né? Porque muitas vezes pode até que não ter a sanção, né? Que fala de 50 milhões e tudo mais. Pode até não ter a sanção. Mas e o prejuízo institucional? Que dados foram vazados ali do escritório X? É muito complicado. Então, por essas notícias, por tudo que está acontecendo, agora o contador está se preocupando com a LGPD. Porque essa adequação não é só a parte operacional de como que eu vou eliminar um dado que pode ser vazado. Como é que eu vou me preocupar com isso? Não é só isso. São várias outras coisas. Você tem que passar desde o seu contrato, né, o seu contrato que você tem com o seu cliente, você tem que inserir cláusula de LGPD, mudar a cultura. Quantas vezes você fazia isso? Você vai lá, tira lá um relatório de folha de pagamento com salário, nome, CPF, né, do funcionário, e às vezes você não vai usar aquele relatório, o relatório ficou na impressora, depois ele virou rascunho, daqui a pouco ele está na padaria da esquina, esse papel. Então, ou seja, não é só a parte tecnológica. Aquele papel também tem um dado que é vazado em papel. Uhum. Então, ou seja, tem uma série de coisas que a gente trata isso na consultoria de LGPD e que a gente coloca isso para o cliente. Então, e uma das coisas que também ajuda é a nuvem. Porque você já está seguro. Porque todo investimento que você teria que fazer tecnológico, você faz o investimento só para migrar para a nuvem. Que aí o investimento é desse tamanho em relação ao investimento que você teria que fazer. Porque aí sim, a empresa de TI, porque você tem uma empresa de TI que cuida daqui. Você tem uma empresa de TI, essa empresa de TI tem que chegar para você e falar assim, Anderson, as máquinas, nós vamos ter que fazer todo um processo, vamos ter que colocar AD nas máquinas, vai comprar licença de Windows. É muita coisa que tem que se fazer para poder trazer segurança. Então, ao invés de ter todo esse gasto, você migra para a nuvem, então você já
tira um monte de coisa da tua frente, extremamente seguro. Então, a Contimatic se preocupa e muito com segurança na web, né? Então, a gente tá ali um abnegado, e o Sérgio, principalmente, o Sérgio, às vezes, ele sábado, domingo, assim, ele me liga, eu falei, e aí, como é que tá? Você viu que saiu uma notícia tal, né? Como é que tá lá? Eu falei, Sérgio, você já investiu. Então, a gente só continua ali, olhando, fazendo todo esse processo, que todo investimento você já fez. Então, é isso que a gente se preocupa com a segurança. Então, por isso, também, muitos clientes agora, né, como a gente já fez 50%, foi muito mais em função da pandemia. Agora, esses clientes que estão sendo migrados, aí nós estamos numa média de 60 clientes por mês, esses já estão pensando justamente na segurança. Pô.